Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Boa noite, telespectadores do nosso Homem Universal. Hoje nós vamos aqui tratar das ideias, das descobertas que Norberto Kepp colocou no seu livro A Consciência. Esse livro foi publicado em 1978, a primeira edição em São Paulo, e ele marca uma grande virada, um grande passo adiante que esse psicanalista deu em relação à ciência da vida psíquica. A partir daí, todo o conceito sobre inconsciente, sobre a consciência, então foram modificados. E Kepp começou então a desenvolver aquilo que depois muitos vieram a chamar de a psicanálise da consciência, e não a investigação tanto do inconsciente, como Freud propôs, mas uma verificação do porquê o ser humano adoece e de que ele adoece quando ele rejeita a consciência que ele tem. Toda essa base metafísica, filosófica, mesmo psicológica desse livro, traz assim um cabedal enorme, muitíssimo útil a qualquer pessoa que queira trabalhar com pacientes a nível de psicoterapia ou mesmo a nível de recursos humanos, a um trabalho no geral com o ser humano. Porque o que nos caracteriza mais do que qualquer coisa, que nos difere dos outros seres vivos, justamente é esse atributo contra o qual nós tanto lutamos. Kepp escreve então aqui nesse livro, por exemplo, na página 27, que a conscientização parece-me a resposta para todos os problemas psicossociais, tornando-se, portanto, alfa e o ômega, causa e efeito de qualquer desenvolvimento humano. Essa questão, né, Cláudia, sobre a consciência é uma questão mais moderna do que a questão do Freud, né, Sigmund Freud, porque quando ele nasceu, quando ele viveu na época vitoriana, em que havia uma censura exagerada às questões sexuais. Então era uma época mais amena na sociedade, porque era o tempo em que viviam os nobres, né? Havia a Belle Époque lá na França, em que o povo vivia mais ou menos num ambiente assim, ameno, enquanto que o freudismo, ele foi criado baseado então no relacionamento humano. Então até agora, quando um analista freudiano faz uma análise, ele procura ver essa questão do relacionamento, principalmente pai, filho, mãe, filha, colocando a questão de complexo de Édipo, né? De maneira que, se a moça, por exemplo, tem um problema grave, então a psicanálise freudiana geralmente admite que ela tem um complexo de Elétra. Quer dizer, ela não aceita a mãe porque a mãe está entre ela e o pai, como se o pai fosse objeto de maior amor da filha. A mesma coisa o rapaz, né? Se o rapaz tem o complexo de Édipo, como Freud fala, ele tem raiva do pai porque o pai é um empecilho para ele gostar assim da mãe. Então Freud colocou a problemática na questão assim de relacionamento social e sexual também, afetivo, né? E ele achava que, havendo uma diminuição da censura, quer dizer, à medida que a pessoa fosse entrando no interior dela para perceber esses impulsos sexuais, afetivos com o pai ou com a mãe, a pessoa iria melhorando. E até a Melanie Klein, que seguiu Freud, mas mais no sentido do sentimento de inveja. Então a Melanie Klein chegou a dizer que o indivíduo assim que tem uma vida sexual normal,
Então seria um indivíduo normal. Quer dizer, um indivíduo que tivesse uma vida sexual seria normal, e caso contrário, não. E nós sabemos, né, que atualmente, que justamente as pessoas que têm mais impulso sexual, assim que não têm, vamos dizer, controle sobre a sua vida instintiva, são as pessoas mais doentes. Mesmo que o Freud admitisse que a criança era necessário ela ser frustrada. Quer dizer, a criança não poderia ter tudo o que quisesse. O Freud admitia isso. Mas mesmo assim, eles viram depois que a ideia do Freud desencadeou a década de 60, né, da liberdade total. Aí veio Herbert Marcuse, que era um pensador alemão, e ele achava que a sociedade devia liberar praticamente a vida assim afetiva, sexual. E houve então essa liberação e o ser humano se tornou cada vez mais doente. Então quero dizer isso, que o problema não estava bem no que o Freud chamava de frustração sexual como causa da neurose. Depois veio Alfred Adler, que era médico do próprio Freud. Então ele achava que a problemática do ser humano estava no sentimento de inferioridade. Que o indivíduo que se achava assim, muito inferior, ele não conseguia melhorar na vida, não conseguia subir. Então teria que ser analisado sobre esse prisma. Depois também tivemos o Jung, né? Carl Gustav Jung. E o Jung achava que a problemática fundamental do ser humano estava ligado também ao inconsciente, mas do passado, que é como o DNA, né? O ácido desoxirribonucleico que formaria o núcleo central do corpo, haveria também esse ácido na vida psíquica. Haveria um núcleo também que seria um inconsciente coletivo. Então, que o ser humano seria vítima de uma genética. Depois vieram outros autores, né? Veio Viktor Frankl. Ele procurava mais a questão da consciência. Que o indivíduo consciente era o indivíduo que venceria todos os problemas da vida. Ele esteve 4 anos num campo de concentração e lá ele conseguiu salvar muitos companheiros, assim, estimulando a realização de qualquer coisa importante. Então a ideia dele era da pessoa dar um sentido para a vida, que com isso a pessoa se interessaria para a vida, mas não no sentido assim, só afetivo, sexual, né? No sentido de, por exemplo, tinha um companheiro lá que estava escrevendo uma enciclopédia, e a pessoa havia abandonado essa ideia, mas voltando a escrever, mesmo lá no campo de concentração, ele voltou a ter interesse e se salvou também. E depois o Igor Caruso, né? Igor Caruso era um conde russo. Ele que me convidou para estudar com ele em Viena, ele via mais o aspecto, assim, vamos dizer, filosófico. Ele achava que o indivíduo era doente porque ele via as coisas absolutas como relativas. Por exemplo, Deus, um ser absoluto, ele não dava tanta importância. Ou então, ele tornando uma coisa relativa em absoluto. Por exemplo, o dinheiro, né? Ele colocaria o dinheiro acima de tudo. Então, ele tornaria o dinheiro o Deus dele. Aí seria uma pessoa doente, ou outra coisa qualquer. Então, gostaria de mostrar um esquema para esclarecer. Então, veja lá, no esquema tem a realidade verdadeira que eu pus ali. Então, eu coloquei logo lá em cima a consciência, né? A consciência que eu falo seria a consciência de todos os elementos que vêm de cima. Que, por exemplo, a consciência do bem, a consciência da beleza, da estética, a consciência da verdade,
Agora, voltando no esquema, existe entre a consciência e o inconsciente lá embaixo, olha lá, o inconsciente é a pseudo-realidade. Então existiria uma censura. Essa é a ideia freudiana, né? Que o indivíduo censuraria o que está no inconsciente aí embaixo. E ele achava que no inconsciente estariam as ideias, não só a parte negativa, o que ele chamava de tendências assim, negativas, tendências imorais até, como também todo bem que a pessoa tivesse. Então a neurose seria essa censura aí que a pessoa colocaria. De maneira que, vendo aí no esquema, nós criamos um outro quadro, veja aí, em seguida, Círculo da Vida. Olha lá, o Círculo da Vida mostra que no interior do ser humano existe o bem, a verdade e o belo, né? Mas existe também a deturpação, a negação e a omissão. Então, a neurose seria o quê? A definição que eu dei da neurose está no livro A Libertação. Tem o livro aí, Cláudia? A Libertação? Este livro aqui. Então, esse livro mostra o seguinte, que o indivíduo fica neurótico por omitir, por deturpar ou negar a verdade. Aquele conceito que eu tirei de Tassiano, que ele era da Síria, mas também ele havia copiado do próprio Platão, Aristóteles, que o mal, portanto a neurose, a doença, é a negação do bem, a negação da saúde. Então o indivíduo não pode, por exemplo, ficar doente se ele não tiver saúde. Ele não pode cometer erro se ele não estivesse no bem. Então, se o indivíduo tem um problema qualquer, vamos dizer, um problema assim de caráter, é porque atrás desse problema de caráter, esse problema de ruindade dele, existe o bem. Então, a pessoa, quando tem uma doença, quando tem um problema grave, uma falta de sociabilidade, né, na sociedade, de relacionamento, é porque na base ele tem o contrário, ele tem algo perfeito. Agora, é claro que essa perfeição vem diretamente do Criador, né? Eu tenho até um cliente que me falou o seguinte, ele tem muito sentimento de culpa, né? Tem a consciência delicada, como se fala. Então, que ele entrou numa igreja com sentimento de culpa e viu lá no altar Nossa Senhora com o menino Jesus no colo e ele tinha um bastão na mão. Então, ele passou debaixo e disse que ele abaixou a cabeça achando que o menino Jesus ia dar uma bastonada nele. Isso é só uma ilustração para mostrar como o indivíduo, às vezes, tem sentimento de culpa exagerados, né? Mas nós já voltamos, né? A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English?
Nesse livro, A Consciência, o Dr. Kepp já traz um importantíssimo conceito, que é bom para aqueles que praticam, né, qualquer espécie de terapia com pacientes na área de saúde física, saúde psíquica, para educadores. É o seguinte: a psicoterapia não pode eliminar um comportamento patológico simplesmente, eliminar um sintoma, mas principalmente tem que conscientizá-lo, usar a consciência como terapia, sob pena de ser criada uma patologia em cima da outra. O que o Dr. Kepp quer dizer com isso, né, Dr. Kepp? A questão da máscara, já sendo a doença do indivíduo, já é a máscara que ele quer usar para ele e para os outros. E se ele, então, busca uma psicoterapia para se tornar diferente, para melhorar, entre aspas, para mudar determinados comportamentos, ele vai fazer todo o esforço, todo o empenho para colocar uma terceira, quarta, quinta máscara, uma sobre a outra, se distanciando, então, da possibilidade de se terapizar, de se tornar mais são, mais descontraído. Isso não é muito fácil de entender, né, Dr. Kepp? Mas é um conceito fundamental. Uma vez, né, eu já falei várias vezes na TV, o Freud foi visitar um hospital, acho que em Bisclese, lá na Suíça, com o próprio Jung, que trabalhava lá como psiquiatra. Então, ele saiu muito impressionado com a questão da inveja que ele notava nos doentes graves. Ele comentou com o Jung que ele achava que na base também haveria muita inveja para a pessoa se tornar doente. Então aí o Jung quis, como se fala, né, pegar o peão assim na unha para ele mudar a teoria dele. Mas o Freud não conseguiu, porque já tinha uma certa idade, mudar essa teoria que atualmente chamam de pansexual. Então, eu gostaria de mostrar um quadro que esclarece essa questão. Veja lá, consciência é igual a sanidade, né? Veja, lá em cima eu escrevi sabedoria. A sabedoria vem com maior consciência, seja ela 100%, que é totalmente rara, impossível, só os anjos devem ter isso. 50%, né, que a média é maior, ou então, no caso mais grave de psicose, né, 50% a 0%. E agora, veja lá embaixo, que a doença, se é 0% de inveja, embaixo mostra a inveja, né, no outro triângulo, né. A pessoa é mais sã. Se é 50%, que é geralmente a média, a pessoa é neurose com esses problemas assim que a maior parte tem. Ou então, se tem uma inveja muito grande, perto de 100%, aí nós temos a chamada psicose, que é a doença mental grave, que é a esquizofrenia. Então, veja lá embaixo, inconsciência é igual a enfermidade. Então, eu quero dizer o seguinte, que a questão do indivíduo ser inconsciente é a questão da inveja. A inveja é um processo pelo qual o indivíduo rejeita a consciência, porque a consciência é o bem. Mesmo que a pessoa tenha consciência de um problema dele, ou consciência de um problema dela, né, da pessoa, a consciência é sempre algo são na pessoa. Agora, a inveja é ao contrário. A inveja é a ausência, então, dessa sanidade e é praticamente o desconhecimento, a rejeição ao conhecimento do bem. A pessoa, voltando lá no esquema, esclarece bem. Veja, de 50% para cima, lá em cima, na questão da consciência, então estão aí os artistas, os indivíduos idealistas, né? Os grandes assim, pensadores, teólogos, etc.
E lá embaixo, né, quando a inveja é grande, lá do outro lado, então estão aí toda a humanidade mais doente. Talvez 70% da humanidade está embaixo. Daí essa questão terrível que existe, em que a humanidade não consegue resolver essa problemática do dinheiro. Conversando com o cliente hoje, eu mostrei para ele que a questão do dinheiro, não é se a pessoa tem ou não tem. A questão do dinheiro é se a pessoa se apega ou não ao dinheiro. Ela pode ser milionária ou miserável e não ter nenhum apego ao dinheiro. Ou então pode ser milionária ou miserável e ter um apego enorme. Quer dizer, é uma questão da pessoa colocar o dinheiro, ou colocar os prazeres, ou a vida oral, né? A alimentação acima das outras coisas, ou não. Ou colocar isso num plano secundário e o bem, assim, a caridade. Veja, a questão da caridade é a questão de tratar bem o próximo, de ajudar o próximo, de amar o próximo. Praticamente 90% da humanidade não tem essa atitude. E Thomas Hobbes falou, né? O ser humano é lobo a outro ser humano. E a gente até pode dizer que o ser humano é demônio para outro ser humano. Ele se ganha, por exemplo, uma certa quantia, ele por que quer ganhar mais e mais e mais e mais? Ele quer ganhar para atacar o próximo. Então vamos ver agora a questão das perguntas, né, sobre a consciência. Exatamente, os nossos entrevistados da noite. Então, a consciência, no meu entender, é a base de tudo. É o que faz, o que diferencia o ser humano de qualquer outro ser. Porque os animais, as plantas, eles têm também sentimentos, né? Inclusive até um pequeno raciocínio, né? Que a gente nota em certos animais. E até muitos têm um raciocínio até avançado. Mas consciência eles não têm. Então é o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal. A própria origem etimológica da palavra quer dizer consciência, quer dizer estar com a ciência, estar ciente, né? Conhecer, saber. Então, quer dizer, vamos dizer, todo o conhecimento que está intrínseco, que já vem dentro de nós. É a nossa ligação com o divino, é o que nos faz refletir e pensar da onde nós viemos, para onde nós vamos, quer dizer, tudo, a filosofia, quer dizer, tudo o que nos faz viver, sermos seres humanos, é a consciência. É algo que nós já nascemos com ela. São conceitos que nós já trazemos, que nos dá ideia do que é bom, belo e verdadeiro. Eu pensava de uma determinada maneira. Eu achava que existia apenas a consciência social. E a partir da leitura, né, do livro A Consciência, me veio um outro entendimento, que nem o Dr. Kepp fala, que a consciência ela existe por si, né, dentro de cada um. Então eu entendi que a consciência ela é que dirige, né, a nossa vida, ela é que realmente faz uma relação até com todo o mundo exterior, né, inclusive até com o social. Bom, eu acho que um aspecto muito importante do trabalho do Dr. Kepp é que ele justamente coloca a sanidade baseada na consciência e não na inconsciência, como era a orientação freudiana, né? Então a consciência é um elemento que nos liga ao divino, à bondade, à beleza e à verdade que existe na criação. E como nós somos seres que existimos dentro dessa criação, ligados a ela, a consciência existe independente da nossa vontade. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar essa consciência ou negar a consciência. Só que neste caso nós criamos uma angústia muito grande porque nós estamos nos colocando contra a nossa própria essência.
ter consciência não é apenas algo intelectual, no sentido de se ter informação, mas é uma união entre o pensamento e o sentimento. Ela tem tanto um sentido de percepção da realidade quanto de ética, moral. E justamente um ponto muito importante que eu vejo no livro A Consciência, do Dr. Kepp, é que ele mostra essa natureza dialética da consciência. Então, só quando nós estamos no bem é que nós percebemos o mal. Só quando nós estamos na consciência é que nós percebemos a nossa inconsciência. Por exemplo, se nós estamos só vendo o mal, só vendo coisas ruins, isso não é dialético, então não é consciência. Ou, por outro lado, se nós queremos ver só o que é bom, não queremos ver o que é ruim, também não é dialético, não é consciência. E é justamente isso que nos leva ao processo de inversão, ao processo patológico de inversão. Porque nós vemos no bem o mal, nós vemos na consciência um problema, nós vemos na verdade, a verdade como sendo algo dolorido. E não que essa dor venha justamente da rejeição que nós fazemos em aceitar essa verdade. O Alex Frascati, ele falou da consciência, né, que é um fator praticamente inato. O primeiro a falar mais claramente em consciência foi Sócrates, né, aquele pensador da Grécia, da antiga Grécia. Ele falava que a consciência é a voz de Deus no interior do ser humano, que é praticamente algo, portanto, inato e que toda pessoa tem. E o que a consciência fala, né? Para fazer o bem e evitar o mal. Então, a consciência é algo que nenhuma pessoa pode dizer que não tem. Ninguém pode se eximir de que não tenha consciência, que não saiba o que faz. A questão é se a pessoa aceita ou não. A consciência é como a intuição, né? Por exemplo, a percepção da divindade. Deus não precisa ser provado que existe. O ser humano tem na estrutura dele, vamos dizer, a percepção da divindade de Deus. É por isso que não existe nenhum povo ateu, é por isso que não existe nenhuma filosofia ou revelação que não conte, por exemplo, com as questões divinas. De maneira que a consciência, a pessoa nasce e vai até o fim da vida com ela. Agora ela pode abafar o máximo que ela puder ou desenvolver, no caso dos indivíduos de muito talento. Então, assim como nós não somos donos da nossa própria vida, da nossa criação, nós não nos criamos, nós também não somos donos da nossa consciência. A gente, como o senhor disse, pode aceitá-la e viver em paz, ter um grande alívio, ou rejeitá-la e criar um grande tormento e todas as doenças. Retornamos dentro de instantes. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica.
segmento anterior, Dr. Kepp, o senhor fez uma relação entre alienação, inveja e luta contra a consciência. Quer dizer, a consciência seria o oposto, então, da inveja. A inveja viria para se opor à consciência, né? E seria a causa principal das doenças. Então, a primeira luta contra a consciência que acho que o ser humano estabeleceu, quando ele ainda não tinha erros, foi contra a consciência da beleza, da verdade e da bondade. Portanto, a inveja por excelência. E a partir daí ele começa a esconder uma consciência após a outra e vai fazendo um erro após o outro, criando uma doença em cima da outra. E uma destruição em cima da outra. Eu estou me lembrando, o senhor estava falando a respeito de um caso que aconteceu comigo com uma paciente lá em Nova York. O senhor gostaria que eu contasse? Aliás, ela era uma chefe de um departamento de uma universidade lá em Nova York, fazia análise comigo. E um dia ela foi à sessão de análise e eu tinha uma rosa que eu tinha ganhado há pouco tempo de um cliente em cima da mesa, com aquele cabo bem grosso e uma rosa polpuda, muito bonita. Ela disse, puxa, mas que rosa maravilhosa. E deitou-se, fez a sessão. Quando terminou a sessão e eu olhei para a rosa, ela tinha como que sofrido um corte, como um estilete em diagonal. Parte do cabo tinha permanecido no vaso e parte da rosa estava caída no chão. Eu examinei, não havia nenhuma possibilidade, Dr. Kepp, com aquele talo tão grosso, de ter havido uma quebra, porque ela não quebraria, ela iria só vergar, não cair daquela forma perfeita de corte. Então foi uma das demonstrações de efeitos de paranormalidade, de força psíquica, de inveja, que tanta gente comenta, né? Eu conheço uma senhora, tem uma certa idade, ela é muito invejosa, então quando ela ia visitar uma família, então as famílias que a recebiam escondiam as crianças, plantas, por exemplo, delicadas como a avenca, eles escondiam, porque onde essa senhora entrava, até trepadeira, muito bonita, morria, as crianças ficavam doentes. Conhece nessa ideia de quebrante, né? Quebranto, não sei como fala, que o mal olhado do adulto pode até adoecer uma criança. Então é muito comum acontecer isso, de até animais, né? Sofrerem um colapso quando uma pessoa invejosa chega perto. O Ivaí estava contando que a irmã dele foi numa festa com sandálias. Então, uma colega, o Ivaí, o senhor conhece, né? Põe a máquina nele para o pessoal perceber. Então, a irmã tinha sandália e, então, uma colega elogiou a sandália porque, evidentemente, ela estava com inveja. E aí as duas fitas da sandália se partiram. Então, veja como é interessante a questão da doença, né? Que não só a pessoa assim, atinge os outros com a sua inveja, basta lembrar Caim e Abel, né? Que é um fenômeno típico bíblico sobre isso, ou então pessoas que assassinam os outros, que roubam os outros, que sequestram. Todos têm uma causa na neurose. Então, não só isso, mas a própria pessoa, ela pode até morrer por causa de tanta inveja que ela possa sentir do próximo. Então vamos ver a segunda pergunta, né, baseada no livro A Consciência. As dificuldades são muitas. No próprio livro A Consciência, o Dr. Kepp coloca nessa questão de que da inversão, né? Então, quer dizer, já nesse livro já é o início, quando ele começa a falar sobre a questão da inversão, que depois ele desenvolve mais profundamente, né? Mas então coloca que, quer dizer, o nosso grande problema é a gente achar que ver é ser, né? Então a gente tem a impressão que se a gente vê um problema ou vê qualquer coisa, que então a gente passa a ser daquela maneira. E não, que a gente ver
é, vamos dizer, o início da cura, né? Então a gente tem ideia, por exemplo, que se você está num trabalho e de repente sua mesa está toda desarrumada, então de repente você pensa, nossa, como está tudo desarrumado. Pensa que é naquele momento que isso está acontecendo, então vai lá e arruma, vamos dizer, né? E não que a gente sempre é assim, e que de vez em quando a gente percebe um problema ou qualquer coisa, então a gente tem a possibilidade de arrumar, de melhorar. Então, por exemplo, se naquele momento eu percebi que estava desarrumado, fui lá e arrumei. Se eu não percebesse, ficaria desarrumado sempre. E é isso que acontece na nossa vida. Quer dizer, tudo aquilo que a gente não percebe é o que domina a nossa vida. Porque a gente não percebendo não tem a chance de corrigir. E tudo aquilo que a gente percebe é o que a gente controla e melhora na nossa vida. Então a gente tem ideia de que, por exemplo, uma pessoa que progrediu, uma pessoa que está bem na vida, uma pessoa que é calma, tratando com os outros, que ela é assim por natureza, vamos dizer que ela nasceu assim e que a gente nunca vai ser dessa maneira. E não que essas pessoas são as pessoas que têm mais consciência, percebem os problemas, as agressões, etc., e seguram isso. E por isso são pessoas melhores, estão melhores na vida e tudo. E a gente não percebendo, a gente não tem a chance de segurar, então está sempre numa situação inferior. A grande dificuldade para se ter consciência no mundo moderno, eu acho que é esse conceito que nós aprendemos em nossas escolas e principalmente na área da saúde, é o conceito de tornarmos com muito conhecimento intelectual. E isso nos traz algo que a gente chama de teomania, megalomania, muita arrogância. E nós começamos a ter dificuldade em enxergar nossos próprios erros e corrigi-los. Verificamos também que no mundo atual, moderno, a vontade está muito invertida. Vendo por mim mesmo, né, que hoje eu estou vendo que eu tenho pouca consciência, né, dos meus problemas, das minhas dificuldades, né, do meu interior, né, é o fato até do próprio isolamento, de até não se expressar, né, aquilo que a gente sente, aquilo que realmente a gente pensa de uma forma mais correta, né, e também o que atrapalha, eu acho, a gente atingir uma consciência é uma falta de humildade, né? Ou seja, a gente acha que é melhor do que aquilo que é realmente. E isso, acho que essas três coisas atrapalham muito, né? A gente entrar no interior da gente, né? E perceber as coisas. A dificuldade que eu vejo para o ser humano aceitar a consciência é justamente porque ele escolheu viver o mal. O pecado original era conhecer o bem e o mal. E aí mostra, inclusive, a nossa teomania, porque nós queremos ser mais do que Deus, superior a Deus. E sempre que nós temos contato com o bem, com a bondade, com a verdade, nós percebemos essa escolha que nós fizemos. E aí nós utilizamos todos os mecanismos patológicos, psicopatológicos, para inconscientizar esse fato. Então nós entramos na inversão, nós vemos aquele bem que nos mostra o mal como o mal. Nós fazemos uma projeção, porque nós não queremos perceber esses problemas no nosso interior, então nós culpamos tudo que existe no exterior. E também nós atacamos tudo que é bom, tudo que é belo, por causa da nossa inveja, porque nós acreditamos que esse bem que nos faz mal, e não que ele apenas seja um espelho da nossa maldade. Por isso que a sociedade ela ataca os seus gênios, desde Sócrates, Cristo, Luther King, Gandhi, porque essas pessoas elas trazem muita consciência ao ser humano. Então nós preferimos criar uma sociedade em que exista o feio, o destruído, músicas dissonantes, porque assim nós não precisamos perceber todo esse mal que nós criamos. Eu gostaria agora que o doutor Ademar, que trabalha em pronto-socorro, em hospital,
ele desse um exemplo de uma questão da conscientização de uma cliente que ele tinha lá. Então, esse paciente era vendedor, né, com 27 anos, e ele apareceu lá no hospital com uma obesidade assim, praticamente mórbida, 110 quilos. Então, o que acontece? Eu comecei a averiguar a história dele. E ele falou que namorava uma menina há 3 anos e já estava quase casando. Só que, na hora H, ela saiu fora. E ele ficou, assim, muito com raiva, entendeu? Muito ansioso. E ficou, assim, praticamente começou em mais ou menos 1 ano, ele engordou, acho que 30 quilos, mais ou menos. Aí eu perguntei assim para ele, mas vem cá, como que você viu a atitude da sua ex-noiva tal? Assim, não, foi traição, agressão. E ela, como mulher, como que você via? Não, como beleza, né? Uma pessoa, assim, delicadeza, feminilidade. Então eu tentei mostrar para ele que, assim, ele estava agredindo, no fundo, essa beleza também no próprio corpo dele, porque ele era uma pessoa até afeiçoada, tudo, o melhor vendedor da firma, e depois, em 1 ano, ele acabou com o próprio corpo. Ficou com 110 quilos. Aí, quando ele percebeu essa consciência, ele se tranquilizou mais e parece que teve vontade assim, de realmente começar a fazer um regime. Então, os senhores notem, né, que a questão de obesidade está muito ligado à questão de frustração, se a pessoa aguenta ou não as frustrações que a vida traz. Porque a questão da frustração é constante em toda a vida de uma pessoa. Então, se a pessoa é madura e aguenta a frustração, ela não vai comer demais, ela não vai se desesperar para ter mais dinheiro, tanto mais dinheiro, ou prazeres na vida. Ela aguenta a frustração. E essa questão de aguentar a frustração é que traz muita saúde para a pessoa. Nós já voltamos. Eu quero convidar os senhores para todas as semanas fazerem uma terapia pela TV com o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Conheça as causas inconscientes, psíquicas e sociais que estão causando a destruição do meio ambiente, da economia, da sociedade e da nossa saúde orgânica, psíquica e até mesmo econômica. Não se esqueçam, nesse canal, com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista e cientista social, a trilogia analítica que faz a unificação do sentimento, do pensamento e da ação. Até lá. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Eu acho que a leitura desse livro, Dr. Kepp, em si mesma, ela é terapêutica, além de ser, como eu já disse no início do programa, um instrumento fundamental para o entendimento de como lidar com os clientes. Porque, por exemplo, se um cliente na terapia ele começa a dizer que ele está pior, é porque ele está percebendo o que é pior nele. Então, terapeuticamente falando, é uma boa coisa. É um progresso importante na análise de um indivíduo ele começar a entrar em contato com o que é pior no interior dele. Porque justamente como o senhor diz aqui, da censura à consciência,
que o importantíssimo nessa fase da ciência psíquica é trabalhar com a censura que o ser humano sempre fez em ver as coisas. Que o importante é trabalhar com a censura à consciência, que a pessoa deve reprimir as suas más ações, mas a sua consciência nunca, porque cada elemento que é censurado, ele se transforma em algo mais forte, ele ganha força. Cada problema, cada defeito nosso, cada vício que ele é censurado, tratado com censura, ele ganha em intensidade. Inclusive, para a gente ter uma ideia do grau de censura da pessoa, basta ver, por exemplo, o grau de doenças orgânicas que ela tem, Dr. Kepp. Isso o senhor já falava nesse livro. Você sabe, Cláudia, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que será que, geralmente, as grandes livrarias, por que esses distribuidores de livros, né, e, em geral, fazem, assim, um ouvido mocos, quer dizer... surdos. Ao nosso trabalho, que você falou aí, que o livro é terapêutico. Todo livro que nós escrevemos é terapêutico. Por que será, né, que não há uma promoção tão grande como fazem do Paulo Coelho, como fazem de outros autores? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, Dr. Kepp, que o senhor, nos seus livros, o senhor vai com o dedo na ferida. Eu não sei se é essa a resposta que o senhor esperaria que eu desse. Mas tem outra também. A pessoa vai, então, lendo um livro, ela vai naquilo que ela tem de mais problemático para poder corrigi-lo. Mas tem outra que eu acho que é a mais fundamental, sabe qual é? Qual é? É a questão do poder econômico, que teria um enorme prejuízo. Porque lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, eu trabalhava com o professor Edmundo Vasconcelos, na clínica do aparelho digestivo. Ele era operador. E ele dizia sempre para mim, se meu trabalho entrasse, iria causar um grande estrago para essa medicina tradicional organicista, inclusive os laboratórios, né, que vendem remédios, e que a gente sabe, né, que o remédio cura o mal e traz 4, 5 males. Às vezes traz muito mais males do que bem para a pessoa. De maneira que há um cuidado muito grande do pessoal que tem o poder econômico de abafar o nosso trabalho, de encobrir o nosso trabalho, para que eles não percam, né, os lucros fabulosos que eles têm. Então, eu gostaria de mostrar mais um quadro para ver o que acontece na vida psíquica. Veja lá. Uma luta entre a consciência e a inconsciência. Veja, lá em cima tem a consciência, né? Quanto mais consciência, menos inconsciência. Então, a sanidade está na consciência lá em cima, né? E a insanidade está no chamado inconsciente do Freud. Quer dizer, quando o indivíduo começa a esconder algo para ele próprio, ele começa a ficar doente. Então, a questão da censura é fundamental para a pessoa evitar mais males para a vida dele. Vamos ver agora a terceira pergunta, né? Então, sem dúvida nenhuma que a consciência é fundamental. Como eu falei, eu acho que é a base de tudo. E é o que nos faz sermos seres humanos. Quer dizer, o ser humano, a base dele é a consciência. E é a nossa ligação com o divino. Então, é como se fosse o toque divino no ser humano. É o que faz o ser humano ter qualquer ligação com Deus, ser o que ele é, né? A consciência é fundamental porque é somente ela, com o seu conhecimento verdadeiro, nos traz de volta a realidade e a saúde. Caso não aceitemos a consciência, nós vamos para o lado
das vontades invertidas. Isso nos traz em oposição à consciência, que é a parte ética, e começamos a desenvolver sentimentos de culpa, que nos traz, no final, as doenças. Se eu não tivesse o mínimo de consciência, né, era como se eu tivesse numa escuridão e estivesse tateando as coisas, né? Se a pessoa não percebe um pouco as coisas no mundo, né, dentro de si mesmo, ela é como se ela fosse uma pessoa sem visão, né? Ou seja, cega para as coisas boas, né? Eu não sou um religioso assim, mas a gente percebe que o que as religiões defendem, né, ou pregam, é essa consciência, né? Essa é um paraíso, né, que existe, né? E que a gente precisa então retornar a esse paraíso, a essa consciência, né? E logicamente percebendo, né, as nossas falhas, né, os nossos chamados pecados, né, as nossas más intenções. É com isso, né, com essa consciência que a gente pode realmente viver melhor. É muito importante aceitarmos a consciência, porque quando nós aceitamos a consciência, nós estamos nos colocando em harmonia com as leis do universo. A consciência é a ligação que nós temos com essa energia essencial. Quando nós aceitamos a consciência, nós recebemos essa energia. Quando nós negamos a consciência, nós cortamos o contato com essa energia essencial e entramos num processo de entropia, que é um processo de degeneração. E que é a origem, a causa principal das doenças orgânicas e que pode nos levar até a morte. Então eu diria assim: se você quer conhecer, tenha consciência. Se você quer ser criativo, tenha consciência. Se você quer ser são, tenha consciência. A consciência tanto do bem que existe como do mal que nós fazemos. Eu acho que a única saída para o ser humano é ele agir no bem e aguentar, aceitar essa consciência do mal que ele pratica. Talvez isso seja o que Cristo dizia, que é a cruz que nós temos que carregar. Então, como os senhores estão vendo, a pessoa, a única coisa mais importante na vida psíquica, o fundamento, a principal, né, é praticamente a consciência. Mesmo se um dia a pessoa não existir mais neste mundo, o único elemento que vai levar para a eternidade é a consciência, né? É o bem. A consciência é o bem, praticamente. O restante a pessoa não leva. O restante, vamos dizer, a inconscientização, a inveja, a raiva, ódio, mania, etc., isso tudo não segue, porque é a negação ao que existe. Eu gostaria que Ortiz falasse algo a respeito da consciência. Então, Dr. Kepp, o que eu achei mais interessante nesse livro que o senhor escreveu foi o senhor mostrar que não existe assim um inconsciente, no sentido que o Freud falou, de algo assim natural, que existe por si, mas que sim existe a consciência e que a pessoa inconscientiza, então ela esconde os problemas e cria num setor assim do inconsciente. Mas aí, por que isso adoece a pessoa, né? É porque não é bem uma coisa que a pessoa esconde uma vez e fica lá escondida e acabou. Ela tem que fazer um esforço constante, é um processo de inconscientização contínua que ela tem que ficar fazendo para esconder tudo aquilo. E é um dispêndio de energia tão grande que ela adoece, né? Eu acho que é por isso que quando ela faz a psicoterapia, um momento que ela relaxa, ela consegue sanar muitas doenças, né? Então, como o Ortiz falou, né, é um esforço contínuo para a pessoa adoecer, é uma inversão. Eu gostaria de mostrar mais um último esquema que esclarece essa questão. Veja lá, eu pus a máscara, é a superfície, né, é o fingimento. Então, eu pus aí uma roda em que ao redor da roda tem a máscara, né? Nesse elemento aí, a máscara é aquilo que a pessoa mostra. Mas essa máscara que a pessoa mostra é uma, vamos dizer, é uma coisa etérea, uma coisa que não existe. Então, ninguém vai sair na sociedade
dizendo que ele é assim ou é assado. Então, o restante lá do esquema, veja lá, depois da máscara vem a arrogância da pessoa, né? As manias de grandeza, atitude agressiva fora de si, a inveja. Então, tudo isso rodeia o triângulo. O triângulo é a essência fundamental. Antes, a pessoa vivia mais nesse triângulo, que era o elemento essencial. Depois, por causa da arrogância, da inveja, da raiva, das fobias, a pessoa não deixa mais existir esse elemento essencial na vida. E é por isso que o mundo está nessa confusão. Então, veja lá embaixo o que eu escrevi. O ser humano quer viver no que não existe por si. Quer dizer, ele quer viver nessa máscara, que é algo totalmente superficial e não existente. É um fingimento, só ele finge uma coisa que ele não é a vida toda. Inclusive, Dr. Kepp, se a gente quiser saber por que uma pessoa briga com outra, porque está rejeitando a consciência que o outro traz. Por que a sociedade prende as pessoas nas cadeias? Porque está rejeitando a consciência que esses indivíduos trazem. Por que as pessoas rejeitam, né? Isolam-se, porque estão rejeitando a consciência que os outros trazem. Então, a briga que o ser humano tem com o outro, com países, com instituições, com o trabalho, com o patrão, com a mulher, com os filhos, é a briga que ele tem, antes de mais nada, com ele mesmo, com a sua própria consciência que ele não quer ver. Então, voltamos, né, na semana que vem. Até lá.